Você sabia que os Estados Unidos realizou experimentos de lavagem cerebral na sua própria população e que as vítimas desse projeto foram drogadas, torturadas e até mesmo estupradas? Hoje eu vou te contar a terrível história do Na década de 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, os confrontos não eram apenas nos céus e nas linhas de frente, eram também nos laboratórios. Não se vence uma guerra apenas com soldados. A ciência exerce um papel fundamental nos conflitos. A descoberta de uma nova tecnologia poderia mudar os rumos da guerra, e sabendo disso, ambos os lados mergulharam em uma grande corrida tecnológica, investindo bilhões em pesquisas, e a Alemanha nazista não foi diferente. Os alemães realizavam todo tipo de experimento com o intuito de superar seus inimigos, e muitos desses experimentos eram feitos em humanos. Em meio a tantos horrores, surgiu um projeto que visava criar um soro da verdade, um tipo de droga que pudesse ser usada em interrogações contra soldados inimigos. Nas palavras de um dos nazistas, o soro eliminaria a vontade da pessoa examinada. E para alcançar esse objetivo, cientistas nazistas passaram a usar prisioneiros de guerra e judeus como cobaias em experimentos desumanos com o uso de morfina e outros alucinógenos. Em 1945, a Segunda Guerra Mundial veio ao fim e os Estados Unidos passou a cobiçar os cientistas alemães, que eram dos melhores do mundo naquela época. Muitos deles haviam servido ao Partido Nazista e estavam prestes a serem julgados por seus crimes durante a guerra. E ao perceber que esses cientistas poderiam ser muito úteis no desenvolvimento de novas armas e tecnologias, os Estados Unidos deu início à Operação Paperclip, que visava trazer milhares de cientistas alemães para trabalhar para o governo americano, evitando assim que eles pudessem ser julgados, executados ou, pior, que trabalhassem em outros países. E apesar de diversos desses alemães terem cometido atrocidades durante a guerra, nenhum nazista resgatado pela Operação Paperclip foi condenado por seus crimes. Os Estados Unidos já havia realizado seus próprios experimentos com soros da verdade, e em 1947, após contratar diversos cientistas alemães, os americanos deram continuação às pesquisas nazistas através do projeto Cheddar. O projeto tinha o mesmo objetivo de encontrar substâncias que pudessem ser efetivas durante interrogações, e para isso foram realizados experimentos em animais e em humanos, fazendo uso de diversas drogas, em especial a dietilamida do ácido lisérgico, mais conhecida como LSD. O projeto Cheddar acabou culminando no projeto Artichoke, liderado pela CIA, o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos. Agora, o objetivo era descobrir se com o uso de drogas e hipnose, uma pessoa normal poderia ser manipulada ao ponto de cometer um assassinato contra sua vontade. Outro objetivo era descobrir se a aplicação de drogas como morfina e LSD poderiam servir para apagar a memória de indivíduos. Os experimentos foram realizados por agentes da CIA sem que eles soubessem, injetando diversas drogas nos agentes e observando os resultados. Mas o pior de tudo ainda estava por vir. Nos anos 50, uma nova ameaça passaria a preocupar o exército americano. Pouco após a Segunda Guerra Mundial, um novo grande conflito se estabeleceu. Era o começo da Guerra Fria. Nela, os capitalistas americanos e os comunistas soviéticos competiam pelo controle geográfico, político e ideológico do mundo. O nome Guerra Fria se deve ao fato dos Estados Unidos e a União Soviética nunca terem entrado em um confronto direto. Isso se deve ao fato de ambos os lados estarem armados até os dentes com armas nucleares. Ao final da Segunda Guerra, com a destruição de Hiroshima e Nagasaki, o mundo testemunhou o estrago que as bombas atômicas podiam causar. Por isso, era claro que um confronto direto entre as duas potências poderia resultar no fim da humanidade, com uma sequência de ataques nucleares ao redor do mundo. E o medo dessa destruição mútua fez com que ambos os lados se esquivassem de confrontos diretos. Em vez disso, os americanos e os soviéticos lutaram essa guerra de forma indireta, com espionagem, propaganda, embargos comerciais, armando seus aliados e interferindo diretamente na política de outros países, competindo nos esportes e até mesmo na tecnologia, como foi o caso da corrida espacial.
E nessa busca de ganhar mais e mais poder, os dois blocos provocaram uma série de conflitos ao redor do mundo. Dentre eles está a Guerra da Coreia, que foi um conflito armado travado entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, com o auxílio dos americanos e dos soviéticos. Durante esse conflito, surgiram acusações de que os Estados Unidos estariam usando armas químicas e biológicas, o que é um crime de guerra. E essas acusações ganharam ainda mais credibilidade após prisioneiros de guerra americanos confirmarem o uso dessas armas. Os Estados Unidos rebateu as acusações, dizendo que os soldados capturados não haviam dado essas declarações por livre e espontânea vontade, e que eles, na verdade, teriam sofrido lavagem cerebral para que cooperassem com os soviéticos. O general americano Mark Clark chegou a dizer: "Eu duvido que essas declarações tenham passado pelos lábios desses infelizes homens. São muito conhecidos os métodos de aniquilação de mentes que esses comunistas usam para extorquir quaisquer palavras que queiram. Os próprios homens não são culpados. Eles têm a minha mais profunda simpatia por terem sido usados desta maneira abominável." Há quem justifique que essas acusações de lavagem cerebral foram apenas uma forma de descredibilizar as denúncias feitas pelos soldados americanos contra seu próprio país. Por outro lado, os chineses de fato doutrinavam intensamente sua população. Havia a chamada Reforma do Pensamento, que foi uma campanha usada pelo Partido Comunista Chinês para forçar os chineses a aceitar as ideologias comunistas. Na época, o primeiro-ministro chinês, Zhou Enlai, solicitou que os intelectuais do país reformassem seus pensamentos. Nos jornais, o governo chinês clamava que professores se armassem com o pensamento marxista e jogassem fora as perspectivas vulgares do individualismo, do liberalismo e do pensamento cultural da burguesia reacionária europeu-americana. Durante a reforma do pensamento, o modelo de ensino foi reestruturado para que se adaptassem aos modelos soviéticos. Cursos como sociologia, ciência política e economia foram abolidos, por serem considerados cursos pseudo-burgueses. Além da doutrinação no ensino, a reforma do pensamento foi difundida através de propaganda, tortura e das chamadas sessões de sofrimento. Essas sessões eram nada mais que espetáculos públicos de violência, onde pessoas que fossem acusadas como inimigos de classe eram publicamente humilhados, agredidos e torturados por seus próprios colegas, amigos e familiares. Por isso, não sabemos ao certo se os soldados americanos capturados denunciaram os Estados Unidos por vontade própria ou se eles sofreram essa doutrinação para que cooperassem com os comunistas. Também não sabemos se os Estados Unidos realmente fez uso de armas químicas e biológicas durante a Guerra da Coreia. Porém, esse medo de que os soviéticos pudessem manipular a mente de soldados americanos fez com que os Estados Unidos reforçasse ainda mais os experimentos com o uso de drogas e interrogações, para que eles pudessem criar seus próprios métodos de lavagem cerebral. E assim, em 1953, Allen Dulles, diretor da CIA, ordenou que o químico Sidney Gottlieb liderasse um novo programa de controle mental, que ficaria conhecido como Projeto MK-Ultra. Um dos grandes objetivos do projeto era de se manipular líderes estrangeiros com o uso de alucinógenos, e para isso, os pesquisadores concluíram que o LSD seria a droga mais promissora para se alcançar esse objetivo. Foram então iniciadas as pesquisas com drogas em humanos. Prostitutas, viciados, doentes mentais e presidiários foram as cobaias escolhidas para os experimentos. Nas palavras de um dos agentes, essas pessoas foram escolhidas por serem indivíduos que não poderiam lutar contra. Eles chegaram a drogar um doente mental por 174 dias com LSD. Mas pessoas marginalizadas não foram as únicas vítimas do projeto. Pessoas comuns, militares, médicos e até membros da própria CIA foram cobaias no MK-Ultra. E com experimentos tão desumanos, era só questão de tempo até que acontecesse uma tragédia. Mas ninguém imaginava que a primeira vítima seria um agente da própria CIA.
Gottlieb, sem nenhuma autorização, resolveu conduzir um experimento em seus colegas de trabalho. Sem que ninguém soubesse, ele misturou o LSD na bebida de agentes da CIA. E sem desconfiar de nada, os agentes tomaram a bebida batizada com o alucinógeno. Completamente drogados, os agentes apresentaram diversos comportamentos estranhos, mas um deles acabou sendo seriamente afetado pelo LSD. O cientista Frank Olson, após ser drogado, mergulhou em uma depressão profunda. Gottlieb providenciou atendimento médico para Olson, mas as consultas não deram resultado, e a depressão e paranoia de Olson foram aumentando cada vez mais. Resolveram então internar ele em um hospício. Mas antes que pudesse ser internado, Frank Olson se atirou da janela do 10º andar de um hotel. Esse caso é bem controverso. A família de Olson relata que antes do incidente, ele teria conversado com seus superiores e questionado a moralidade das ações da CIA, que além de estar trabalhando ao lado de ex-membros do partido nazista, estava drogando pessoas contra sua vontade. Indignado com a situação, Olson renunciou ao seu cargo na CIA e pouco tempo depois acabou morto em um dos experimentos da MKUltra. Sua família defende que a morte de Olson não foi um mero acidente e que, na verdade, ele foi assassinado pela CIA para que não vazasse informações confidenciais. Sua família recebeu um pedido de desculpas do próprio presidente e aceitaram o valor de $750 mil como indenização para que não processassem os Estados Unidos. O caso foi acobertado pelo governo americano e Gottlieb recebeu apenas uma leve repreensão pelo que fez, e assim o projeto seguiu em frente. A CIA montou diversos bordéis na região de São Francisco. Nesses bordéis, eles davam LSD para homens sem o seu consentimento e filmavam suas reações. Em outros experimentos, pessoas foram drogadas e interrogadas enquanto tinham fortes luzes apontadas no rosto. As cobaias foram mais uma vez militares e agentes da CIA. Gottlieb acreditava que para se observar os verdadeiros efeitos do LSD, era preciso aplicar a droga em ambientes normais, sem que a vítima soubesse. E esses experimentos clandestinos causaram todo tipo de reação adversa nas vítimas. Um agente que foi drogado durante o café da manhã teve uma crise psicótica e saiu correndo pela rua, dizendo ele que estava vendo monstros em cada carro que passava por ele. Em alguns casos, a participação em experimentos foi voluntária, e parece que nesses casos, por darem permissão, as cobaias foram escolhidas para experiências ainda mais extremas. 7 viciados em drogas aceitaram participar de um dos experimentos. As cobaias receberam doses de LSD por 77 dias seguidos. Com práticas tão desumanas, diversas vítimas faleceram em virtude dos experimentos. Em 1962, após tantas tragédias e resultados insatisfatórios, os pesquisadores do MKUltra concluíram que o LSD era muito imprevisível, e assim a CIA e o exército americano trabalharam no desenvolvimento de uma série de superalucinógenos, dentre eles o BZ, que se acreditava ser uma droga mais promissora para o controle mental, e assim o LSD foi perdendo seu protagonismo. A CIA resolveu também realizar experimentos no Canadá, e para isso, o projeto MKUltra fundou uma organização de fachada com o nome Sociedade para Investigação da Ecologia Humana. Com ela, eles recrutaram o psiquiatra Donald Cameron, que usava eletrochoque e drogas para reprogramar a psique humana, numa tentativa de tratar doenças mentais. Seus experimentos envolviam induzir pacientes ao coma por semanas, enquanto ouviam gravações de ruídos ou de frases repetitivas incessantemente. Cameron dava em seus pacientes cargas de eletrochoque até 40 vezes maiores que o normal. E em muitos casos, esses experimentos foram realizados em pessoas que tinham apenas problemas comuns, como ansiedade e depressão pós-parto, o que lembra bastante a história da lobotomia que eu abordei no meu vídeo passado. Muitas de suas vítimas desenvolveram sequelas gravíssimas, como amnésia, incontinência urinária, perda da fala e confusão mental. E esse currículo tenebroso chamou a atenção dos pesquisadores da MKUltra, que se interessaram pelo trabalho de Cameron e resolveram contratá-lo para trabalhar no projeto.
e para isso ele recebeu o equivalente a quase 3 milhões de reais. Entretanto, graças à organização de fachada, Cameron nem desconfiava que, na verdade, ele estava trabalhando para a CIA. Com a ajuda de Donald Cameron, o projeto MKUltra conseguiu desenvolver seu próprio método de tortura para usar em interrogações. Primeiro, o suspeito era drogado até que se alcançasse um estado de completa desorientação. E em seguida, a vítima era torturada até que contasse tudo o que sabia. Os métodos de tortura variavam: eletrochoque, exposição a temperaturas intensas, isolamento e até abuso sexual foram alguns dos métodos usados. E assim, a CIA seguiu torturando e drogando vítimas ao redor do mundo, tomando sempre as devidas precauções para que seus crimes não fossem descobertos. Entretanto, o MKUltra não iria se esconder para sempre. Chegaria o dia em que a verdade viria à tona. Na madrugada do dia 17 de junho de 1972, o guarda Frank Willis fazia sua patrulha de rotina nos corredores do Watergate Office Building, até que de repente ele encontrou uma porta aberta, com a fechadura colada com fita adesiva, como se alguém quisesse manter a porta destrancada. O guarda achou estranho, mas retirou a fita e seguiu em frente com sua ronda. Mais tarde, ao retornar para o corredor, o vigia percebeu que a fita foi colada novamente na porta. Achando a situação muito estranha, Frank Willis resolveu chamar a polícia e, chegando no local, a polícia prendeu 5 suspeitos que haviam invadido o prédio com o intuito de entrar no escritório do Partido Democrata Americano. Após investigações, veio a grande surpresa. 4 dos 5 invasores tinham ligações diretas com a CIA. Após a prisão, a imprensa e o Departamento de Justiça americano descobriram que os 5 homens tinham invadido o prédio com a ajuda de ex-funcionários do FBI e da CIA, e que todo o esquema havia sido pago pela campanha do então presidente americano Richard Nixon. Acontece que o Partido Democrata era a oposição do governo Nixon, e aqueles homens haviam sido contratados para recolher informações sigilosas dos inimigos políticos de Nixon e ajudar assim na sua reeleição. Esse escândalo ficaria conhecido como o caso Watergate. O caso gerou um grande tumulto nos Estados Unidos e colocou o próprio governo sob investigação. E com medo de que as investigações pudessem acabar chegando na MKUltra, o então diretor da CIA, Richard Helms, mandou que todos os arquivos do MKUltra fossem destruídos. E a grande maioria dos documentos foi de fato destruída. Entretanto, 20 mil arquivos acabaram sendo enviados para o escritório errado e foram descobertos. A descoberta dos documentos gerou uma investigação minuciosa, com o intuito de averiguar inúmeras atividades ilegais cometidas pela CIA, FBI e outras agências militares. A investigação concluiu que cerca de 30 universidades e outras instituições estavam envolvidas em milhares de experimentos que envolviam a aplicação ilegal de drogas e tortura tanto de cidadãos americanos quanto de estrangeiros. Quando questionado, Sidney Gottlieb, que já havia se aposentado, declarou que não se lembrava de quase nada acerca do MKUltra. Também foi descoberto que o governo canadense não só sabia dos experimentos, como também ajudou a financiar o MKUltra. Após a repercussão do caso, 127 vítimas do projeto entraram com processos judiciais e conseguiram receber indenizações de $100 mil cada. Por incrível que pareça, ninguém foi preso ou punido pelos crimes cometidos pelo projeto MKUltra. Tudo isso que eu te contei nesse vídeo foi encontrado apenas nos poucos arquivos que sobreviveram. Os arquivos da CIA são repletos de criptografia, que são usadas para que, caso os arquivos fossem vazados, pessoas de fora não sejam capazes de decifrar o que está escrito. O próprio nome MKUltra é uma criptografia. O mais aterrorizante disso tudo é que, pelo fato da grande maioria dos documentos terem sido destruídos, nós não sabemos e provavelmente nunca vamos saber o que de fato foi feito no projeto MKUltra. Só nos resta imaginar as atrocidades que poderiam estar registradas naqueles documentos. Quando você estuda história, muitas vezes o que mais te assusta não é o que você descobre, mas é aquilo que você nunca vai descobrir.